Fala aí, gurizada, eu sou o Diego, sejam bem-vindos ao canal. Galera, primeiramente queria agradecer aí a todo mundo que tá se inscrevendo, sejam bem-vindos aos novos inscritos. Galera, tamo junto, valeu pela força. Se você não é inscrito e esse conteúdo te agregar algum valor até o final, se inscreve aí no canal, deixa o likezão e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas aí, alguns exemplos de alguns erros e alguns acertos que eu tive aí durante minha trajetória aí nos investimentos, tá? Que sirva de lição aí para você ter um melhor desempenho na sua carteira e diminuir o seu risco, tá? Lembrando que o risco de estar investindo é não saber o que você está fazendo, tá? Então, antes de começar, tenha uma reserva de emergência e saiba pelo menos o básico. Então, espero que esse conteúdo aí te ajude a melhorar a sua carteira, a melhorar o desempenho, a rentabilidade e diminuir o seu risco, tá? Então vamos lá, galera. Primeiro, para começar aqui, vou dar alguns exemplos, algumas dicas e alguns acertos básicos aí que me trouxeram bons retornos, bons resultados, diminuíram o meu risco, tá? Antes de começar, primeira dica aí é você entender o básico. Entenda o básico, como que aquela empresa faz dinheiro, se a empresa é lucrativa, qual que é a missão dessa empresa, o que essa empresa faz, qual o problema aí que essa empresa resolve, tá? Vamos supor que você tem 100 mil, vendeu o carro ou recebeu alguma herança e tem 100 mil para investir e quer investir na bolsa. Você não sabe nada, não procura saber pelo menos o básico, como funciona, o que é a bolsa, o que você tem que saber ali sobre as empresas, se a empresa dá lucro, não dá lucro, que segmento, que setor que a empresa atua, como que a empresa ganha dinheiro, você vai lá e não sabe nada, tá? Daí que aparece esse monte de pessoa que fala, bolsa é cassino, você vai investir em bolsa, vai perder dinheiro, é muito arriscado. Daí o cara vai lá e pega aquela diquinha do amigo que tá investindo, aquela notícia ali que estão falando que tal ação é a ação do momento, que vai subir não sei quantos %, aquele gestor recomendando a compra daquela ação, aquele fundo de investimento fazendo aquela carteira semanal para você toda semana estar girando patrimônio, comprando um ativo aqui, outra semana você vende e compra outro. Aí tá a cagada. O cara não sabe nada, como que ele vai fazer? Ele vai pegar todo esse dinheiro, esses 100 mil e colocar num único lugar. Diquinha quente do analista, o cara tá fazendo aquela recomendação com esses 100 mil, colocou tudo aqui em Magalu. Olha a lapada, o fumo que esse cara levou. Comprou lá, vamos supor, em 2020, a 24, 23, 25 reais cada ação. Hoje vale 4 e pouquinho. Então olha o perigo. Investir em algo que você não conhece. Você nem sabe o porquê que você está comprando aquilo, tá? Você não sabe nem o que a empresa atrás desse ticker aqui, a MGLU3 faz, tá? Quais são as margens da empresa? Não entende nada desse negócio. Então a primeira coisa é você, pelo menos a primeira dica aí que me ajudou muito, é saber entender qual que é a missão da empresa, quais são as margens da empresa, o que essa empresa faz, como que essa empresa ganha dinheiro. Segunda dica, galera, você não vai lá e comprar tudo em Magalu. O que você vai fazer? Vai fazer a gestão de risco, a diversificação. Então você vai entender aquele negócio e vai começar a montar sua carteira. Pelo menos aí para começar eu sugiro aí pelo menos analisar uns 5 ativos aí de segmentos perenes. Uma ação perene é que está num segmento que nós não conseguimos viver sem. Por exemplo, energia elétrica, água e saneamento, setor bancário, seguros. Então são setores perenes. Então começa por aqui, montando algo mais sólido, que paga dividendo, que não tem tanto risco, tem menos oscilação, tá? Então começa montando ali, diversifica a tua carteira nesses setores. Depois você vai expandindo. Um setor de construção, qual que é o risco? Ele é um setor cíclico, tem momentos de alta e momentos de baixa, que vai performar mal. Juros altos, performa mal. Os custos sobem na construção civil, incorporação. Então, vai colocando esse peso. Mais para frente eu vou fazer uma planilha para vocês fazerem a gestão e tá analisando qual o peso ideal, o risco ideal de cada ação aí para ajudar vocês a começar, tá? Mas por aqui você já começa muito bem, diversificando, entrando aí em 5 ações, 5 empresas, bem diversificado, em setores perenes, sólidos, que pagam bons dividendos. Então você começa ali mais seguro, diversificado, não corre tanto risco. Considere não ter mais de 10% em cada ativo. Tá, mas eu quero ter 3 empresas do setor de energia elétrica. Não tenha mais de 20% em um segmento, energia elétrica. Divide esses 20% aí nas 3 empresas. Então vai fazendo essa gestão. Eu quero investir em Vale.
É uma empresa de commodity, altamente arriscada, porque tem seus ciclos, né? Como é uma commodity, tem seu ciclo de alta, ciclo de baixa. Se você comprar lá no ciclo de alta e não fizer uma gestão de risco, vou investir todo o meu dinheiro lá, 100 mil, tudo em vale. Tá, você pega o ciclo de alta, comprou lá no topo, o negócio começa a cair, entra em ciclo de baixo, o teu dinheiro só vai desvalorizando, você certamente vai vender tudo no prejuízo e nunca mais vai querer saber de bolsa, tá? Então, tenha essa gestão de risco, não tenha mais de 20% em um segmento, mais de 10% em uma classe de ativo. É isso que eu fiz no começo. Então, esse foi a segunda dica aí, o segundo acerto que eu tive na minha carteira ao começar, que foi entrar diversificando e dando seus pesos ideais ali com o que eu via de acordo com a empresa, como que o negócio era lucrativo, quais eram as margens, se a empresa era uma estatal, tem o dedinho do governo, eu deixava ela menos, com um peso menor, porque a gente tem o governo como sócio. Se você não tem problema em ter o governo como sócio, você pode modificar essa exposição. Quero 10%, não tenho nenhum problema em ter o governo lá como sócio. Porém, ele pode dar canetada, o dedinho lá do governo, não pode não reajustar algum reajuste e deixando a empresa menos eficiente, tá? Vamos lá, qual que foi o terceiro acerto aí da carteira? Vou dar uma olhada aqui, ó. Eu tinha vários investimentos em várias empresas, era Fleury, Grendene, WEG, do setor industrial, Exetec, entre outras. Tinha cerca de 16, cheguei a ter 16, 17 ativos na carteira. Então era bem diversificado, cada um com seu peso. Tive que vender para fazer a compra investir em outras coisas aí. Então eu tive vendendo essa fatia. Hoje minha carteira está mais concentrada em dividendos e está com poucos ativos. Deixa eu mostrar aqui. Então lá, minha carteira atualmente está com a base aqui basicamente nos setores perenes, né? Bancos, seguradoras, água e saneamento e energia elétrica. Então são esses os segmentos que eu tenho na carteira de ações, tá? Outra coisa, eu sempre diversifiquei também em classes de ativo, além de ações, fundos imobiliários, criptomoeda, ações no exterior, renda fixa. Então tudo isso cabe, você faz a diversificação diminuindo muito o risco da sua carteira. Então esse foi o segundo item aí, o segundo acerto da carteira. Essa foi a segunda dica. Tenham a sua diversificação, a sua gestão de risco, tá? Para você não estar correndo o risco da ruína, tá? Colocando todo o seu dinheiro em um único ativo que você pode abrir sua corretora lá amanhã, entrar na sua conta e tá desvalorizando 80% do seu patrimônio. É o risco da ruína, você vai perder tudo. Então a diversificação é o único almoço grátis que a gente tem na bolsa. Então vamos lá, galera, qual que é o terceiro ponto aí, o terceiro acerto que eu tive na carteira, que eu comecei a investir, foi um ponto que eu acertei. É investir em empresas sólidas, que nunca tiveram prejuízo, tá? Uma empresa, para mim, tem que dar lucro. Deu prejuízo aí, a gente põe de lado ali, ó, deixa em quarentena, vai analisando, sai o próximo balanço aí, e ver como a empresa vai performar durante esses meses. Não sai vendendo, deu prejuízo, vou vender tudo. Espera, põe ali em quarentena, vai analisando, acompanhando, ver como vem os próximos balanços nos próximos trimestres aí, para ver se foi algo não recorrente, tá? Veja aí no RI o balanço, o que veio, o que foi o motivo desse prejuízo. Então vamos lá, investir em empresas sólidas. Vou citar algumas aqui para a gente estar dando uma olhada. Empresas lucrativas, com boas margens e que nunca deram prejuízo. Deixa eu olhar aqui, ó, só para mostrar para vocês algumas das empresas que eu já tive em carteira, tá? Exetec, já tive em carteira, Exetec, olha lá. Vendi com um preço muito bom. Inclusive, quando eu tive que vender, eu vendi ao meu preço médio ali, saí com um pouquinho de lucro, se não me engano, eu não lembro, mas eu vendi bem ela a 31,74, tá? É uma empresa interessantíssima. Por que eu investi em Exetec? Tinha uma parcela pequena ali, 3, 4% do patrimônio, porque é uma empresa cíclica, né? Vive de momentos, o mercado pode estar bom, o mercado pode estar ruim, juros pode estar alto, isso impacta diretamente no resultado. Então vamos lá, dá uma olhada aqui em Exetec, para vocês terem uma ideia o porquê que eu investi em Exetec. Isso porque ela entrou no critério aí de uma empresa boa. Eu não olhava muito a questão de cotação, tá? Para mim não interessava muito a cotação. Se eu conseguisse um preço mais baixo, para mim estava interessante, mas como eu comprava todos os meses, estava fazendo compra recorrente, mantenha o foco nos seus aportes. Você vai ajustando seu preço médio aí, vai aumentando posição. Tá na fase de construção de patrimônio, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Olhava o tag along, ela tem 100% de tag along. Se decidirem vender a empresa, você pega o valor que for acordado lá entre o acordo de compra e venda ali.
Então tenha pelo menos 80% de tag along, tá? PL, eu considerava investir em empresas que não tinha mais de 20% sendo negociada a mais de 20% do seu preço-lucro, né? O PVP, perto aqui ó, do valor patrimonial, ela tá bem interessante, tá bem descontada. Eu tô pensando aqui em começar a voltar a montar posição nela, mas aquela posição pequena tá ali ficando interessante, começando a ficar num preço bacana para investir. E montar aquela posição 3 a 4% da carteira, até 5% na carteira de ações, né? Então vamos lá, o que mais que a gente viu? O PVP, para ver se ela não está sendo negociada a múltiplos muito altos, aí, mais do que o seu valor patrimonial. A questão de rentabilidade aqui, ó, receita, eu olhava ó, a taxa de crescimento de receita, a taxa aqui ó, de crescimento de lucro, ver se tem lucro crescente, receita crescente. A parte aqui do ROI, né, quanto que essa empresa consegue remunerar o capital investido. Vamos lá, outra parte que eu olhava bastante é a parte das margens, né, da sua eficiência. Então aqui na parte de margens eu olhava como que era a margem bruta, a margem líquida, e considerava aí investir nas empresas que tinham pelo menos aí 10% de margem líquida, né? Que é o que sobra líquido aí depois de pagar imposto, o que sobra líquido para a empresa, tá? Outra coisa, aqui ó, na parte da empresa aqui, da parte de dívida, receita, patrimônio, eu considerava investir em empresas que tinham pelo menos 4 bilhões em ativos. Ó, ela tem 5,388 bilhões. Outra coisa, patrimônio líquido, 4 bilhões. Olhava também o caixa da empresa, o que ela tinha de disponibilidade. Ó. Ela tem 1 bi de disponibilidade para fazer novas aquisições, comprar novos terrenos, para começar novos empreendimentos. Dívida também, veja se a dívida é saudável, é sustentável. A dívida da EasyTech está negativa, está muito interessante, ela está com caixa brutal e está sendo negociada até que um preço interessante para quem quer começar a montar posição, né? Então é isso, dê uma olhada na dívida da empresa, o que ela tem de caixa, quanto que ela tem de patrimônio, veja a dívida líquida ali, que é do curto prazo, a dívida bruta, né, que é do longo prazo, ela tem só 300 milhões de dívida, então a disponibilidade, o caixa que ela tem é mais do que suficiente para quitar e sobra uma boa grana ainda. Veja se é uma empresa de crescimento, veja qual que é o capex dessa empresa, quanto que ela investe, né, no próprio negócio. Outra coisa, galera, aqui que tá algo bem interessante, que é um critério rigoroso aí que eu não investia se não atendesse esse critério aqui, que é o dos resultados da empresa, né? Pode olhar aqui, ó. Aqui tá o lucro da empresa. Eu só investi em empresas que nunca tiveram prejuízo, tá? EasyTech nunca teve prejuízo, porém, como ela é uma empresa cíclica, vai ter seus momentos de receita mais alta, receita mais baixa, porém, olha aqui, ela entregou seus resultados, sempre entregou um bom resultado, ó, com a sua variação, um ano de receita mais baixa, ano de receita mais alta, porém nunca deu prejuízo. Então, invista em empresas que nunca tiveram prejuízo. Então, só para mostrar aqui para vocês outra empresa, Lojas Renner. Olha só, investi em Lojas Renner, por quê? Vamos dar uma olhada aqui nas margens, ó, crescimento de lucro, entrega crescimento de lucro, entrega crescimento de receita, olha aqui. As margens, ó, 8 e pouquinho por cento para o setor que ela tá, é muito interessante, é uma boa margem, tem um bom ROI aí. Vamos dar uma olhada lá para baixo, que é o que mais me interessava, né? Que é olhar o quanto essa empresa tem de patrimônio, ó. Ela em ativos tem 20 bilhões, olha que empresa da hora. Tem 20 bilhões de patrimônio, tem uma disponibilidade ali, uma liquidez, aí, um dinheiro disponível de 4,7 bilhões, então tem um caixa interessante. Patrimônio líquido de 9,6 bilhões, dívida negativa, a dívida bruta está em 3 bilhões, mas ela tem aqui ó, o caixa dela, quita a dívida toda, a dívida de longo prazo dela ela quita com esse caixa. E o que mais me interessa é se a empresa é lucrativa, tem bons resultados. Ó, vamos ver, ó que interessante. Ó, é uma escadinha crescente, num segmento que eu acho meio complicado aí, com umas margens não tão altas. Então essa é uma excelente empresa, olha aqui a escadinha de lucro. As despesas da empresa aqui, ó, os custos, cresce pouco, oscila pouco, não tem muito custo, né? Não cresce muito suas dívidas, tá? Porém, os seus lucros são crescentes e nunca teve prejuízo, apesar de na crise sanitária agora, né? As lojas ficarem fechadas, maior parte aí das lojas estarem fechadas em algum período da crise, nunca deu prejuízo. Olha que empresa da hora. Então é outra empresa aí que eu quero voltar a investir.
Mas eu sempre investi em empresas que nunca deram prejuízo, sempre tiveram bons lucros, bons números e boas margens. Então essa é a terceira dica aí para vocês. Invistam em boas empresas. Para que eu vou investir numa empresa que está lá todo ano tendo prejuízo, tendo dívida, nunca entrega lucro, não entrega resultado, não remunera o capital investido do acionista? Se eu tenho uma empresa do mesmo segmento, dando lucro, boa, nunca deu prejuízo. Então, depois que você montar sua carteira, aí você cogita, eu quero ter uma pimentinha na carteira, aquela empresa que está passando por um momento difícil, está tendo uma dívida muito alta, está em recuperação judicial, está tendo que renegociar as dívidas, a operação não é mais sustentável, está tendo que reformular sua operação. Aí sim, depois que você tiver sua carteira montada, aí eu cogitaria em pôr vou pôr uma pimentinha aqui, aquela empresa que está em recuperação, que pode dar, a empresa conseguiu fazer seu turnaround, mudar seu modelo de negócio, se tornar rentável e lucrativa, aí o upside pode ser gigantesco, tá? Mas aquela quereria, aquela gestão de risco. Deixa eu mostrar a rentabilidade, só para vocês terem uma noção do porquê eu falo de gestão de risco. Então olha aqui tá minha carteira, eu vou pôr em todo o período, para a gente dar uma olhada aqui na rentabilidade. Em todo o período ela está entregando 80,44% de retorno, de rentabilidade, e o índice Bovespa 32,73%. Mas olha que louco, eu comprei no meio ali de 2019, finalzinho, por aí, em 2019, ações da Tesla. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu pegar o ticker. Máximo aqui no gráfico para vocês darem uma olhada. Olha lá, eu comprei lá no finalzinho de 2018, começo de 2019, as ações estavam bem baixinhas. E por que eu comprei? Eu li esse livro aqui, galera. Que é basicamente quem que é o Elon Musk, né? Qual que é a história dele, a trajetória dele. E eu fiquei muito impressionado. Eu curti muito a história do cara. Ele foi lá conversar com os caras da NASA, que ele admirava muito. Os caras cagaram pra ele, né? E ele queria entender como funcionava a indústria aí de espaçonave, né? E os caras cagaram pra ele, não deram nem bola. Daí ele começou, por conta própria, a estudar, autodidata, ler livros, como construía um foguete, como era feito o motor, todo o processo. E fez a SpaceX. Atualmente a SpaceX faz alguns serviços para a NASA, cara. E eles têm um custo baixíssimo perto da NASA, porque a NASA manda o seu foguete, perde parte desse foguete, ele desacopla, né? Então o custo é muito alto para você estar fazendo uma viagem aí, levando recurso para a estação espacial, né? Que é o que o Elon Musk faz para a NASA algumas vezes. E a SpaceX conseguiu criar um sistema que ele consegue decolar aquele foguete, aquela espaçonave, e pousar ela, reduzindo brutalmente o custo. Ele tem como missão aí popular Marte, né? Tornar Marte habitável, né? Além de estar eliminando a poluição com seus carros elétricos. E ele tem uma missão aí nas suas empresas muito interessante. Eu curti essa ideia e falei, cara, eu quero participar dos negócios desse cara aí, velho. Mesmo que dê lucro ou dê prejuízo. Então eu fui pesquisar, que empresa que esse cara tem aí de capital aberto que eu possa investir. Fui ver SpaceX, não tinha. Fui ver Neuralink, não tinha. Fui ver SolarCity, também não tinha. Aí tinha Tesla. Daí eu fui lá e falei, vou começar a comprar, vou pôr pequenininho. Por que eu comecei pequenininho? Gestão de risco. Dá uma olhada aqui, ó. A parte de risco-retorno. Tesla tem quase o mesmo risco do Ethereum. Então é super arriscado, é um negócio complexo, super arriscado, pode não dar certo, pode quebrar. Então pus lá uma parcelinha pequena, investi 2.000 e multiplicou por mais de 10 vezes o capital investido. Isso é uma teabagger, né, como dizia o Peter Lynch. Então foi um baita acerto, mas por quê? Porque eu achei a ideia do cara, a visão do cara de negócio muito interessante e queria compartilhar desse mesmo negócio, né? Falei, eu quero ser sócio desse cara. Então, a melhor forma de ser sócio dele é comprando participação na sua empresa, né? Então, esse foi um dos maiores acertos da carteira. E a gestão de risco me fez conseguir segurar toda essa subida aí de lucro, tá? De mais de 1000%. Se eu tivesse uma fatia muito grande, 20% do meu patrimônio, essa carteira ia ficar muito absurda, ia ser quase todo o meu capital investido, ia ser Tesla, o risco ia ser muito gigante. E eu, certamente, quando desse 100 e pouquinhos por cento, ia vender, realizar o lucro e sair fora. Não ia segurar esses 1000 e pouco por cento de lucro. Então essa gestão de risco pode te ajudar a segurar um ativo ali, uma empresa por muito tempo, porque não vai distorcer tua carteira. Não vai ficar toda a sua carteira sendo um único ativo, tá? Então vamos pôr aqui só para vocês terem noção aqui no gráfico,
quanto é desproporcional a questão do lucro, um lucro de 1000%. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui ações para vocês terem noção. Dá uma olhada aqui no gráfico. FIAGRO não, quero FIIs, todos os ativos da minha carteira para vocês terem noção do que é uma valorização de mais de 1000%. Teve algumas que deram prejuízo, performaram abaixo da inflação, né? Ó. ETF no exterior, tô com 13% de prejuízo. FIIs, 30% de lucro. Ações, 67% de lucro no período. E Ibovespa entregando 32%. Porém, olha uma ação, um ativo quando você pega uma valorização de mais de 1000%. Olha o quanto que distorce o gráfico, cara. Se você tivesse um patrimônio muito alto ali investido, você não ia segurar. Olha isso. Os outros ativos se tornam irrelevantes, ó. Chegando aqui a 1000 e pouco por cento. Olha esse gráfico. Praticamente é só ela o gráfico. O resto se torna irrelevante. Então esse foi o maior retorno que eu tive aí em um único ativo na carteira, tá? Então vamos lá, esses foram os acertos, as dicas aí para estar melhorando sua performance, diminuindo o seu risco, tá? Acho que o maior erro foi entrar na bolsa esperando ficar rico rápido, tá? Cara, quem entra na bolsa pensa isso, vou ficar rico rápido, o que eu faço para ficar rico da noite pro dia? Então eu entrei fazendo trade, porém teve um acerto aqui também. Por quê? Porque eu não entrei fazendo trade, peguei todo o meu dinheiro que eu tinha, coloquei lá para fazer trade. Não. O que eu fiz primeiro? Fui estudar o que era o trade, como que funcionava, análise técnica, análise gráfica. Então eu comecei estudando. Fiquei praticamente 1 ano estudando e operando na simulação. Comecei bem, porque eu comecei pelo certo, estudando, entendendo o que era aquele negócio. Aí comecei a operar. Peguei todo o meu dinheiro e pus lá? Não. Comecei a operar pequeno. Coloquei R$200. Falei, vamos ver na prática, sentir como é que funciona esse mercado. Comecei. 200. Vou operar um contrato, 2 contratos no máximo. Fui operando 1 mês, 2 meses, tendo lucrinho. No terceiro mês, fui operando 5 contratos. Foi aumentando a confiança. Tava operando bem, ganhando praticamente todo dia. No gain. Aí, chegou um dia, eu tava operando... Tava no mês aí no total aí, só os 200 investidos, cheguei a 6 mil de lucro. Só operando. Aí tava confiante, falei, nossa, bati a meta do mês, agora eu vou operar pesado, o que eu fizer a mais é lucro. Vai vendo. Aí, ó o que é deixar a emoção, o emocional tomar conta. Fui lá operar com 25 contratos. Aí saiu uma notícia negativa, não lembro qual era a notícia. O mercado derreteu. Ignorou meu stop, foi 3 mil de prejuízo, 6 mil de lucro, aí virou 3 mil de prejuízo, tá bom, realizou, finalizei a operação, pus mais 200, vou voltar, vou operar racional aqui, ó, mantendo a minha gestão de risco, fui comprando, vendendo, 1 contrato, 2 contratos, fui lá, consegui terminar no lucro, pouquinha coisa de lucro, mas terminei no lucro. Falei, isso aqui não é pra mim, cara, por quê? Exige muito emocional, é um trabalho porque você vai estar ali em cima todo dia operando, tentando fazer dinheiro, e se você for viver do dinheiro do trade para sobreviver, é uma pressão violenta psicológica, cara. Não tem quem aguente. Imagine você precisar do dinheiro ali da tua operação do dia para conseguir sobreviver, comprar comida, pagar suas contas. Eu fui buscar outras opções de investimento de longo prazo que pudesse me dar uma segurança, não me desse dor de cabeça, eu não precisasse ficar em cima todo dia. Aqui, na estratégia que eu uso atualmente, que é o Buy and Hold, eu vejo a carteira trimestralmente, olho o balanço, tá entregando bom balanço, bom resultado, fica na carteira, de boa, aumento posição, vou fazendo a gestão. Todo mês, uma vez por mês, faço os aportes, ou conforme vai pingando os dividendos, vou fazendo a parte. Então, é muito mais confortável. Então, a ilusão aí de quem vai na bolsa, e um dos maiores erros é achar que vai ficar rico da noite pro dia. Aí o cara vai lá operar, alavancado pra caramba, fazendo trade, coloca todo o dinheiro e vai operar 20 contratos, 30 contratos, vai 1 mês o cara perdeu tudo fazendo trade. Aí vai falar que bolsa é cassino. O cara pega aquela exceção, aquele ponto fora da curva fazendo trade que ganha muito e usa ele como referência, sendo que a 99% tem prejuízo. Então dá para ganhar dinheiro. Quem ganha ali aquele 1% ali, ganha o que um Uber ganha. E aquela ponto fora da curva, exceção, ganha muito dinheiro. Então dá para ganhar dinheiro fazendo trade, mas é muito arriscado, é muita pressão psicológica e se torna um serviço, tá? Mas dá sim para ganhar dinheiro. Não tô falando que não dá.
Então esse foi o meu primeiro erro aí, entrar fazendo trade. E o segundo erro, galera, foi fazer uma compra na emoção. Tava lendo um livro aqui, ó, do Warren Buffett, A Bola de Neve, que é um cara que eu curto muito, cara. É um cara que eu admiro muito, sou fã. Vi sua história, documentário, li o livro que conta a sua história de vida, quando que ele começou a investir, e curtia demais. Daí o cara é conhecido como Oráculo de Omaha. Aí saiu uma notícia que ele estava comprando participação na IRB, né? Eu lá fiquei emocionado. Nossa, o cara tá comprando ação aqui no Brasil, vou comprar também porque esse cara é bom, o cara manja, tudo que o cara compra dispara, né? Saiu notícia que ele tá comprando, o que ele tá comprando sobe violentamente. Aí fui lá e comecei a comprar. Mas o que eu fiz? Fui na emoção, fui comprando. Mas comecei pequeno, ó, outro acerto. Mesmo no erro foi um acerto. Comecei pequeno, 36 ação, 5 ação, 20 ação, 30 ação. Fui comprando aos pouquinhos. E eu não analisei a empresa, não vi o que estava acontecendo, como que era a gestão, se a empresa dava lucro. Até na época começou a sair umas cartas da BlackRock, se não me engano, da Esquadra, falando, né, sobre a gestão da empresa, que tinha fraude contábil, que não sei o que, aquela baguncinha dentro da empresa. E eu não fui nem ver o que a empresa fazia, como que a empresa ganhava, só sabia que era do setor de seguro. Não analisei a empresa, não vi os números, não vi resultado, não vi quem que era os gestor, quem fazia a gestão, se era boa, não era. E fui na emoção, comprei. O que aconteceu? Tomei um fumo violento. Deixa eu mostrar aqui para vocês nas operações. Todo o período, pra gente dar uma olhada aqui. Mas foi um acerto no erro, tá ligado? Porque eu comecei pequeno, olha ali, ó. Comecei a comprar R$32, atualmente ela vale R$2,37. Comecei a comprar 32, foi caindo, eu fui comprandinho devagar para fazer aquele preço médio. Aí chegou num ponto ali de 5 e pouco, eu tinha acumulado 99 ações. Fui bem comprando aos pouquinhos, mas é um prejuízo violento, quase 80, 70 e poucos por cento de capital perdido aí, nesse investimento. Falei, cara, eu vou realizar esse prejuízo. Se você não vender, você só tem uma desvalorização. A hora que você vendeu, você realizou, é um prejuízo. Então eu falei, vou realizar esse prejuízo que sirva de lição para nunca mais comprar algo pela emoção. Vá pelo racional, estude, vê o que é a empresa, o que a empresa faz, quais são as margens, como que a empresa ganha dinheiro. Então essa fica de lição aí, não faça nada pela emoção, tá? Espera, acalma, vai analisar, vai ler, vai ver o que faz. Tudo que você faz na emoção é certeza que vai dar cagadinha, tá? E atualmente eu tô comprando, olha lá, última compra, 12/8, 100 açãozinha aí da IRB. É a minha pimentinha na carteira, mas agora eu sei o que eu tô fazendo. A empresa recentemente fez um follow-on, né, para capital, vou esperar sair esse follow-on, que vai cair bem o preço da ação, aí eu compro, vou aumentando todo mês comprando uma quereirinha, mas não vou por mais de 1% do meu patrimônio, é aquela pimentinha, aquela ação de risco. Então esse aí foi meus acertos, meus erros, que fica de dica aí para vocês estudarem e implementarem aí na sua gestão, na sua carteira, para estar tentando melhorar a sua performance na bolsa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão. Se não é inscrito, se inscreve aí para dar uma força. Aí ativa o sininho para receber as notificações. Tamo junto, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!